Fala pessoal, de volta aqui com mais um conteúdo do RH Summit Live Show. E agora a gente vai falar um pouco do como nós do RH podemos nos espelhar um pouco nos médicos e fazer um bom diagnóstico antes da gente partir para qualquer ação. Que a gente faça as perguntas do para quê e por quê antes de partir para qualquer ação. E para isso, a nossa convidada é a Alana Azevedo, que é a CHRO da NIC Benefícios. Alana, tudo bem contigo? Legal, Léo, obrigada. Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês falando sobre esse tema incrível que eu tanto amo, que é benefícios e gestão pautada em dados, cultura, né, na dor que a gente quer resolver. Falando um pouco de mim, brevemente, resumindo, né, Léo já me apresentou bem aí, meu nome é Alana Azevedo, eu sou psicóloga por formação e sempre trabalhei no mercado organizacional, né, eu não tenho aquela formação mais clássica que as pessoas conhecem de psicologia clínica. Tenho muito orgulho dessa trajetória, porque, eh, essa formação inicial me fez ver o que hoje a gente chama de ecossistema, né, o RH é um grande ecossistema que tem que conversar com ecossistemas enormes, que são as organizações, a sociedade, o governo, então acho que essa formação me ampliou muito esse olhar e a gente vai falar um pouco disso aqui agora, falando de diagnóstico, de cultura e de benefícios. Eh, e tenho algumas pós-graduações sobre administração de negócios, gestão de pessoas, que foi por onde eu caminhei por esses 20 anos de trajetória em RH, né. Tô há alguns meses aqui na NIC, no papel de CHRO, buscando alavancar esse negócio. A NIC é uma empresa de solução de benefícios flexíveis, com cartão bandeirado Mastercard, que é o que a gente usa aqui, mas eu diria que mais do que benefícios de alimentação, que é para onde mais classicamente esses beneflex, estão sendo conhecidos, né, com a alimentação e refeição, a NIC tem uma gama bem ampla de mobilidade, de gestão de despesas, também de saúde, seguros. A ideia que a gente tem aqui na NIC é construir um ecossistema que pensou em algum benefício, uma dor que você queira resolver, a gente vai falar um pouco disso aqui, pensa na NIC, porque a NIC tem uma solução de benefícios, com certeza, para sua empresa. E aí, Alana, eu vou para a nossa primeira pergunta. Você falou sobre saúde e tudo mais. Na saúde, eu também falei na abertura que tudo se parte de um bom diagnóstico. Você chegou na NIC e você teve que fazer um bom diagnóstico do cenário onde você estava entrando antes de determinar qualquer iniciativa que você ia fazer como RH aí dentro. Então, como que a gente traz essa cultura de um bom diagnóstico antes de sair fazendo? Exato, Léo. Investi bastante tempo em diagnóstico, né, eu acho que, eh é interessante você trazer esse paralelo com a medicina, aí eu vou trazer isso aqui também, porque é uma coisa que a gente aprende também em psicologia. Na verdade, em psicologia você investe muito mais tempo em anamnese e diagnóstico, do que comumente na medicina tradicional, né, que tem aquele primeiro bate-papo com o médico, logo você já vai para um diagnóstico. Por que isso? Porque isso determina a efetividade do tratamento, que recursos eu vou usar, que ferramentas eu vou usar. Então, tal qual na medicina, e é legal essa referência, porque semana passada eu estava com uma amiga, por exemplo, que na casa dela estava ela, o marido e a filha com conjuntivite, né. Em tese, um tratamento único, tudo conjuntivite? Não. Um era viral, outro era bacteriano, outro era alérgico, então são 3 tratamentos completamente diferentes, que dispõem de recursos diferentes, né. Na empresa a gente pode dizer a mesma coisa, né. Um bom diagnóstico faz com que a gente consiga detectar as verdadeiras dores do negócio, né. É importante entender também as demandas e os fatores humanos, os contextos humanos, sociais, educacionais que as pessoas estão inseridas ali dentro, né. Normalmente, a maioria das empresas, benefícios é a segunda maior linha de gestão do RH, a primeira folha de pagamento, sabidamente, né. Então entender para que você está, que dor do negócio você quer destinar a partir do momento que você escolhe um determinado benefício é essencial para o sucesso, não só do negócio, mas para a efetividade do benefício. Quantas vezes, Léo, eu já ouvi aqui no RH, isso não é lenda, isso é caso real, eu aposto que várias pessoas que fazem gestão de RH já ouviram isso, de que o meu benefício não é benefício para mim, né. E isso acontece porque às vezes eu fechei um plano de saúde, por exemplo,
que na cidade dos maioria dos meus colaboradores não é aceito, ou que não atende à demanda daquele meu público. Se é um público mais velho, né, no mercado de trabalho, tem uma idade, se é um público mais novo, se é se eu estou atendendo benefício, se é aceito na região onde a pessoa mora, então a empresa investe aquele dinheiro, porque ele está dado, ele já vai sair do caixa da empresa, mas o colaborador não sente isso como um benefício. E isso vem de não entender os dados, né, da sua população, a dor do negócio que você quer melhorar. Você quer melhorar o quê? Você quer aumentar a retenção na empresa? Você quer ser mais atrativo? Então, que benefício conversa com o quê? Então, eu costumo dizer, Léo, que o RH precisa atuar quase como um clínico geral de cultura, né? É que tem aquela escuta, observa, interpreta e direciona com assertividade as ações que vai implantar. Né, eu diria que esse diagnóstico é essencial para o sucesso de qualquer ação. Não, e conhecer a sua população, gente, vamos lá, a gente olha tanto para fora e às vezes a gente esquece de olhar para dentro. Ai não, o mercado está dizendo que está todo mundo usando o benefício X, Y, Z, eu estou direcionando, está todo mundo usando, está todo mundo volta lá no seu DP, dá uma olhadinha nos arquivos, cruza os dados, qual que é a idade, faixa etária, gênero, e pergunta para as pessoas o que que é um benefício válido para elas também. Que acho que a maioria das vezes também o RH constrói um benefício baseado também na sua percepção. Eu, como Léo, vou ter uma percepção muito diferente, de uma mulher na minha idade, ela vai ter outras demandas diferentes, e aí que está um erro. Para a gente ser mais eficiente, primeiro a gente olhar para dentro de casa, qual que é a nossa população, qual que é o perfil do nosso colaborador. Você traz um exemplo fantástico da região. "Ai, vou construir um benefício que dá acesso a um parque, tá, 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 tá". Tá, o parque fica em São Paulo e eu tenho colaborador que fica lá em Pernambuco. Aí eu espera aí, isso não tem efetividade nenhuma para ele, pelo contrário, acho que tem uma traz para o colaborador uma visão de: "Tá, espera aí, a empresa não está nem aí para mim que estou remoto, que estou trabalhando distante, então olha para dentro de casa primeiro, né". O DP tem uma riqueza de dados que a gente ignora na maioria das vezes. Exatamente, Léo. Essa é a chave, né, às vezes a gente se perde tanto como RH, como empresa, em benchmarks, né, olhando para fora, o que que as empresas estão fazendo, o que é legal também, isso não tem que ser dispensado, mas eu entendi a dor do meu negócio, primeiro, aonde eu quero chegar, aonde está doendo, e outra, eu entendi quem é o meu colaborador, que diversidade ele tem, né, a gente fala muito de diversidade nas organizações, e a gente nem sempre conecta que essa diversidade tem que estar atrelada ao que eu ofereço como ferramental de trabalho, como ferramental de cuidado, né. A gente vem aí falando da NR1, que tem que oferecer mais cuidado com a saúde socioemocional, eh, e o que que a gente tem de ambiente interno, né. Então já estou vendo empresas contratando coisas, soluções, né, de mercado enlouquecidas aí para atender a NR1, por exemplo, e quando a gente vem conversar, até aqui na NIC mesmo, a gente olha: "Tá, mas o que que você tem aí, eh, do seu dado populacional, qual é a sua pesquisa de clima, qual o tipo de liderança que você tem, o que que você está investindo, né?" Porque o ambiente tóxico, de cuidado, de segurança psicológica, né, ela está em todos os ambientes. Ela tá na relação dos colegas de trabalho, ela está na relação do líder com os seus colaboradores, né, com a sua equipe, do RH com a organização como um todo. Então, como é que a gente está tratando isso internamente? Então, eu vejo muitas pessoas atreladas ao ferramental, ao que eu tenho que oferecer para atender determinada ou demanda do gestor, do CEO da empresa, do board da empresa, ou porque quer, enfim, atender uma solução, uma normativa que tem que atender, mas, com que estratégia que está sendo usada, né? Com que arcabouço você tem interno para você saber onde investir melhor, porque os recursos são finitos em todos os lugares, o dinheiro cada vez mais é finito em todos os lugares, o dinheiro está caro hoje em dia, né, os juros estão altos, então a gente tem que buscar soluções mais eficientes para atingir um resultado, né. Então é uma coisa que a gente realmente precisa falar bastante. Talvez o benchmark é importante? Sim, mas equilibrar mais com o seu conhecimento interno da organização. Aí eu vou aproveitar o gancho que você me dá para fazer um outro puxão de orelha aqui, Alana, que a galera fala: "Alana, vamos fazer um bench? Eu quero saber o que que você está fazendo aí na NIC". O benchmarking
É para você marcar um papo com a Lana, por exemplo, e entender como que ela chegou naquela solução para aquele problema. Não é para você copiar o que ela está fazendo, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não vai funcionar se você pegar e copiar e colar. Por quê? Porque você não entendeu como que ela chegou naquela solução. Você não fez o bom diagnóstico para saber se a situação é parecida, você simplesmente pegou e copiou e colou. Então, o benchmarking, gente, é para aprender o que o outro está fazendo de bacana. Não é para copiar e colar. É para olhar para a Lana e falar: Lana, você chegou na empresa aí na Nick? Quais que foram os primeiros pontos que você olhou para construir o teu programa de benefício? Qual que é a tua população? Ah, o pessoal é mais remoto, o pessoal é mais presencial? De que idade que eles são? Qual que é? Então, é para perguntar para a pessoa como que ela chegou naquela informação. Não é para copiar e colar, porque a Lana, por exemplo, pegar e copiar e colar e chegasse na CEO e falar: "Preciso implementar um programa de previdência privada", por exemplo, que hoje em dia cada vez mais está em desuso nas empresas, porque é um benefício que é de longo prazo e a gente tem uma população que tem pressa. A CEO ia falar: "Como que você chegou nessa informação?" Ela: então, eu aprendi com a fulana da outra empresa". Então vamos aprender com a Lana o que que ela tem feito nesse diagnóstico, para a gente não cometer esses erros de implementar coisas que não fazem sentido. E vamos lá, benefício é uma coisa que não é um contrato de 1 mês, 2 meses que você fecha. Normalmente é um contrato de 12 meses ou mais. Então, se você errou, você vai ficar com esse erro durante pelo menos um ciclo fiscal, você vai ficar com ele no seu dia a dia. E quais os erros que você já viu aí, Alana, nessa tua trajetória de tanto tempo dentro do RH? O primeiro a gente já falou, que é esse excesso de benchmarking externo, né, sem entender a sua população interna, né. Então, acho que sim, o benchmark ele é interessante muito mais para você entender, a lógica, a linha de raciocínio que foi seguido para implantar aquela determinada solução numa empresa, mas eu diria que esse é um clássico. Outro também, Léo, que eu vejo muito, é uma padronização excessiva e desconectada da necessidade, da diversidade humana interna que existe na empresa. Então, o pacote de benefícios, ele tem que ser atender bem ao seu público e raramente ele consegue por si só, como benefício, atender a toda a população, porque se ele for único, como que ele atende uma diversidade de necessidades óbvia que as pessoas têm? Então, como compor essas 2 coisas? Eu acho que a solução do benefício flexível é uma delas, porque a partir do momento em que eu ofereço aquele valor à pessoa, em uma determinada localidade, vai usar isso conforme a sua necessidade de alimentação, né. A mesma coisa a mobilidade. Cada um se mobiliza, né, na cidade de uma forma, uns de trem e metrô, outros de aplicativos de mobilidade, outros de patinete, né, que tem muito em Rio e São Paulo. Então, como que você se locomove? Então, se imagina que eu estou dando um vale transporte, e aquilo não é aceito no aplicativo de mobilidade. Eu estou entregando aquele benefício, não está sendo revertido por realmente um benefício para o colaborador, né. Então acho que vale a pena entender a necessidade de uma mãe solo, de uma mulher periférica, de locomoção, de saúde, né, de desenvolvimento de carreira, é completamente diferente de um homem branco que mora perto do trabalho, que não é periférico, né, mora nas grandes centros urbanos. Então, é importante olhar essa necessidade. Aí as pessoas falam assim: "Nossa, eu investi tanto no benefício, eh, de alimentação para melhorar o meu turnover e não melhorou, mas por que será? Será que está sendo aceito? Será que ele surtiu o efeito na ponta, né?" É entender um pouco que muitas vezes a gente desenha esses benefícios de um lugar de privilégio, né, que geralmente quem desenha o benefício está. É muito importante olhar essa diversidade humana e de necessidades que a gente tem nas empresas e oferecer um pacote de benefícios aderente a isso. Outro que eu vejo também bem comum, Léo, é o desalinhamento com o negócio. Então você está lá com problemas de atração e você está oferecendo um benefício muito mais voltada à retenção de pessoas, dando um exemplo aqui, né. Muitas vezes a questão é carreira, né, como que eu estou desenvolvendo a minha carreira aqui dentro e como que eu estou sendo remunerado, ou como eu estou sendo tenho o meu processo sustentado dentro da empresa, seja por feedback, pela minha liderança, e você está com turnover tentando achar uma solução de saída e na verdade é a carreira, é uma solução de condução interna. Então acho que esses são os clássicos, assim.
Não, acho que você traz um ponto principal que a IA não vai te dizer. Desculpa, que a gente está falando muito de inteligência artificial e futuro do trabalho é: "Ai não, porque a IA é isso, a inteligência artificial é aquele outro, não sei o quê". Espera aí, isso que você traz um ponto, uma mãe solo, uma mulher periférica, alguém que trabalha numa região remota, a IA não vai te dizer isso. Você vai precisar sair da sua sala um pouquinho e conhecer as pessoas, vai ter que perguntar, uma pesquisa de clima vai ter que entender isso. Então é um fator humano que a gente está trazendo aqui, que a planilha não vai te dizer, que o software não vai te dizer, e que muitas vezes a gente ignora. Claro que o software de benefício você consegue olhar qual o benefício que a galera está mais usando, para onde é que ela está direcionando um pouco mais, mas só isso puramente não te ajuda num bom diagnóstico. Então, de novo, a gente fala várias vezes que sai da sala de vez em quando, vai lá no meio da operação conversar com o povo, vai ouvir o que que a galera tem para dizer. Se o RH, quando chega, causa pânico, a gente tem um problema aí, que a gente deveria ser uma presença um pouco mais frequente dentro desse universo. E para a gente fechar esse conteúdo, eu vou fazer a pergunta de como que a gente, quando eu construo um programa que está alinhado à necessidade do negócio, à necessidade do colaborador, isso reverbera em vários pontos e faz com que a empresa economize com absenteísmo, rotatividade de colaborador, questões de saúde, e isso, lá na ponta, a gente garante sustentabilidade do negócio. Como que eu construo, Alana, um programa que esteja alinhado a esses 2 pontos, necessidade do negócio, necessidade das pessoas, para que eu consiga ter esse efeito no final? Perfeito, boa provocação isso. Gostei da provocação da IA, porque realmente eu costumo dizer, assim, que quão mais tecnológico o mundo, mais humanas têm que ser as relações humanas. E nem sempre isso é visto por todos. Então, é importante, é claro que a IA tem seu lugar, importante, estratégico, mas não adianta, esse é um trabalho de pessoas para pessoas, né. E indo ao ponto de como alinhar, essa onde conectar esses pontos, a necessidade do negócio, das pessoas, né. Só a partir do momento que eu entendo, o meu negócio está em que momento? Ele está no momento de construção, de crescimento acelerado? Ele está no momento de estabilidade, de olhar mais a qualidade, a retenção dos meus clientes? Enfim, tem vários momentos de negócio que a gente pode aqui citar. E a estratégia de pessoas é totalmente conectada a isso, né. E mais, o que eu diria, muitas vezes a gente investe dinheiro, e aí eu vou citar aqui um exemplo, né, que eu conversando com uma pessoa de RH semana passada, ela trouxe, né, ela tem uma empresa de muitos 1000 colaboradores e ela estava com uma questão que para eles era a retenção, oferecer um benefício saúde, por exemplo, né. E aí ela estava travada, porque ela não conseguia sair disso. Eu falei: "Olha, tudo bem, um plano de saúde costuma ser muito caro, mas você já pensou de repente numa assistência à saúde, que é outra coisa, mas você está dando um acesso à saúde às pessoas, então, a pessoa ter uma consulta virtual atrelada a uma receita que sai dessa consulta virtual e ter desconto em medicamento, né, então eu estava ajudando ela a pensar nesse cenário mais completo, porque assim, ela estava travada, porque há 5 anos ela tentava aprovar um orçamento milionário e não conseguia. E eu falei assim: "Então, esse orçamento aqui não vai ficar milionário para você, tanto quanto seria, muito menor, custava 10 vezes menos. Ele é possível? É. Então, já se encontra um poder de retenção que é a saúde daí. A pessoa que até então só tinha o SUS para atendê-la, agora ela tem uma rede privada de assistência à saúde. Muitas pessoas não sabem dessas conexões, sabe, Léo? E eu acho que tem uma outra coisa aí que a gente precisa falar. É muito importante entender, e é difícil mesmo, por isso procura especialistas na área, por isso que a Nick se coloca nesse lugar de especialista em benefícios, para entender o composto como um todo. Porque eu vejo muitas pessoas investindo uma grana num benefício que 10% das pessoas usam, não está surtindo efeito no negócio que a pessoa gostaria, e aquele dinheiro pode ser melhor utilizado de uma forma mais ampla, saindo daquilo que a gente conhece como plano de saúde, que todo mundo oferece, que é o que as pessoas mais conhecem. E essa especialista, por exemplo, que eu conversei, não sabia que existia assistência à saúde, que é muito mais barato, sabe. E para quem não tinha nada, tem agora um atendimento médico online,
Tem uma receita e ainda tem desconto em farmácia. Então, assim, são soluções que a gente consegue pensar em conjunto. E aqui está atendendo a necessidade do negócio, que tem muitas mil vidas para atender, retenção de pessoas, com um orçamento possível e oferecendo sim para as pessoas. Então, ela rodou uma pesquisa, o que eu acho que é bem interessante, rodar pesquisas internas. A empresa que tem BP trabalhar todas essas conexões de revisão, desenhos, né, de benefícios junto com as BPs também. E as pessoas tiveram uma aceitação, assim, de 80% entre não ter nada e ter uma assistência à saúde, né, talvez muita aliás, tinham pessoas lá que nem entendiam como funcionava um plano de saúde, porque só eram usuários do SUS. A gente está falando de um Brasil aí enorme, né, a gente está pensando com a cabeça de capital, de Rio São Paulo, de executivo, que sabe como funciona. As pessoas: "Ah, mas existe isso?", entendeu. Então é interessante pensar sobre isso. Às vezes uma assistência local, né, tem lugares que não tem o plano de saúde nacional, mas tem uma assistência local que atende aquela pessoa muito bem, e é muito mais barato, por exemplo. Gente, aí tá aí a definição do tal RH estratégico que tanto se fala. Nem sempre a gente vai ter verba infinita, na verdade nunca tem. A verba que a gente tem para trabalhar muitas vezes é finita e não é grande, mas eu procuro outras possibilidades para conseguir viabilizar, não propriamente aquilo que o colaborador deseja, mas um meio caminho para aquilo. Então, já estou entregando para esse colaborador algo a mais do que não dá, não consigo, que aí é o que muitas vezes o RH fica como vítima, porque é o RH que não quis, sendo que não é a gente que aprova isso. Então tá aí a definição, a gente expandir um pouco a visão, procurar outras possibilidades, para essa pessoa se sentir minimamente atendida num desejo que ela reforça. Isso faz com que ela engaje com a empresa, se torne mais produtiva, que ela esteja engajada com o negócio, com os objetivos, com o propósito da empresa. Alana, vou te agradecer por essa aula e essa provocação final desse RH expandir a visão, da gente fazer o bom diagnóstico, da gente procurar outras possibilidades. E você trouxe durante sua entrevista 2 pontos. Conversem com outras pessoas. Conversem. Não é só para ler matéria de portal, não é só para ler e-mail que alguém te mandou, o post do LinkedIn. Conversem. Você vai aprender com outras pessoas e expandir a tua visão. Então, muito obrigado pelo papo. A gente se encontra em breve aí nos eventos. E que bom que a gente tem RHs que conseguem fazer boom, expandir a sua cabeça para que a gente consiga fazer mais e ser mais estratégico. Obrigadão mesmo. Imagina, Léo, obrigada. E eu acho que é isso, né, unir dados, escuta ativa e coerência com o negócio. Eu diria que esse é um tripé de sucesso aí para as organizações, para os RHs. Obrigada por estar aqui no RH Summit. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, já já a gente volta com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show. E a gente continua essa discussão de humana, artificial, comportamental. Nada disso, a gente vai falar de inteligência de RH. Até mais.